o seu batizado. Boa noite, meus amigos. Boa noite. Agora os encarnados. Boa noite. Boa noite. Só testando o som. Sejam todos bem-vindos à nossa reunião das 19 horas. Tem poucos encarnados. Eu não estou vendo, mas tem muitos aqui desencarnados, né, Luciano? Então, a nossa responsabilidade continua a mesma na manutenção desse ambiente e com preparação pedir a nossa companheira que leia a mensagem que vocês receberam aí na chegada. Do livro Convites de Sheila, de Padre Sheila Alberto Cleiton, Olhos Livres. A leitura da realidade varia quase sempre de acordo com o olhar do observador. O que para muitos não passa de fracasso, para outros representa preciosa oportunidade de renovação e amadurecimento. Aquilo que enxergas como imprescindível pode não passar de falsa necessidade criada pelo teu olhar ambicioso. A antipatia que sentes por este ou aquele companheiro pode ser fruto de estrabismo psicológico gerado pelo teu olhar preconceituoso. Por isso, em todos os lances, aprende a olhar a realidade com olhos limpos e o coração desarmado, levando em conta que aquilo que chamamos de felicidade ou infelicidade quase sempre não passará da maneira como olhamos o mundo. Muita paz. Bom, e assim então, preparados, né, depois dessa curta, mas profunda mensagem, após termos desligado os nossos telefones ou os colocado em modo silencioso, nós vamos elevar o nosso pensamento e agradecer. Doce Mestre Jesus, Maria, Nossa Mãe Santíssima, Deus, nosso Pai de bondade, de misericórdia, de amor, amigos e benfeitores espirituais, trabalhadores do plano invisível, aqui nos encontramos reunidos mais uma vez, tendo como base o sentimento da gratidão, pelas oportunidades que temos em nossas vidas, para nos fortalecermos na fé, na confiança, na perseverança, através do conhecimento que adquirimos nesse encontro, através da assistência amiga dos benfeitores espirituais que atendem a cada um de nós em particular. Por tudo isso, Senhor, somos gratos e pedimos uma bênção para todos nós, uma bênção para a nossa companheira Luciana, para que ela possa ser inspirada, envolvida pelos teus mensageiros, possa tocar os nossos corações, despertar as nossas mentes para as lições que serão passadas nesta noite. Abençoe a todos nós e permita, Senhor, que iniciemos a nossa reunião nesta noite. Que assim seja.
Com vocês então, Luciano. Muita paz. Que Jesus nos abençoe nessa noite. Fazer uma justificativa. Eu estou em plena crise de bronquite, então peço desculpas, que em algum momento a voz vai começar a falhar, pode, né? Ou então vai ficar meio que é o que acontece, né? Então, já me desculpando aí com vocês pela situação. Nós trouxemos para a nossa reflexão dessa noite, nós estamos estudando, né, no ano de 2025, no temário que foi definido pela Casa, a Lei de Igualdade. E a Lei de Igualdade é uma lei moral, instituída por Deus, norteia a vida no universo, né? Então, é uma lei que é natural, então é para todos os filhos de Deus, onde quer que se encontrem. E a lei de igualdade é uma lei que ela é muito interessante, porque ela tem nuances muito importantes para o nosso conhecimento, para o nosso desenvolvimento. E hoje nós trouxemos então algo que nós temos uma dificuldade em falar. Temos uma dificuldade em falar sobre isso, temos uma dificuldade em ouvir sobre esse assunto. À tarde até brincamos dizendo assim, está vendo? Ontem ela estava falando sobre isso e hoje aí o que aconteceu? Foi falar de morte ontem e hoje desencarnou. E pode acontecer mesmo, né? Porque é do processo natural e nós não temos esse medo, né? Um dia isso irá acontecer, porque faz parte da dinâmica do Espírito essas transições, elas são pertinentes à nossa constituição ainda, bem como são necessárias. Quando chega o momento em que esse corpo físico já não atende mais à necessidade do Espírito, o Espírito que é essa estrutura, vamos usar uma expressão bastante diferente, mas para dar o teor que nós queremos dar à fala, o Espírito que é esse ser fulgurante não pode estar encastelado em um corpo que já não responde, que já não atende mais às suas necessidades. E, particularmente, em função de tudo aquilo que constitui as bases da doutrina espírita, nós que partilhamos do sentimento, partilhamos do pensamento, devemos cada vez mais ampliar os nossos pontos de vista em relação à vida espiritual, ao mundo espiritual, à questão do desencarne, à questão da comunicabilidade dos espíritos, para que possamos também desmistificar o nosso sofrimento, as nossas limitações, o espírito que é esse ser, né, criado por Deus com potencialidades a serem ampliadas que nós não temos nem condições de enumerar, porque não temos conhecimento suficiente ainda para apontar toda a gama de elementos que constituem a realidade, tanto a realidade espiritual quanto a natureza do espírito. E por que trazemos então esse tema, né, hoje? Temos ouvido muitos companheiros com muitas dúvidas, com muitas inquietações, com muito medo de tudo que envolve a vida espiritual. E aí é natural, nesse sentido, que nós consigamos caminhar, né? Consigamos avançar para um patamar
onde esses elementos, volto a dizer, tornem-se elementos do nosso cotidiano, embora a tristeza em alguns casos, embora as inquietações que são naturais, mas que possamos cada vez mais amadurecer a ponto de considerar esses elementos pertinentes à dinâmica na qual nós estamos inseridos. E aí dizemos, a nossa dinâmica, a dinâmica pertinente aos espíritos, é a dinâmica da vida imortal. Uma encarnação é um recorte, é uma oportunidade de vivenciar elementos que irão constituir esta vida imortal. Mas Kardec, como um bom professor, como um bom instrutor, faz essa pergunta em O Livro dos Espíritos. E a resposta dada a Kardec, ela é perfeita para dizer: a vida do espírito é que é eterna. O resto são coisas transitórias e passageiras. Mas dentro desta transitoriedade da vida, existem elementos que são importantes. E é por isso que nós estamos na vivência desses elementos. Então, no livro, nós vamos encontrar, fechando o Livro dos Espíritos, fechando a Lei de Igualdade, as últimas perguntinhas da Lei de Igualdade, que seriam a 823 e a 824, nós vamos encontrar o item a igualdade perante o túmulo. Mas antes de entrar nessas questões, 823 e 824, nós gostaríamos de contar uma história. Vou tentar contar, porque ela é um pouquinho grande, mas ela tem uns detalhes que são assim muito importantes. E eu peço desculpa por estar dando risada, mas é porque o autor espiritual, que é Humberto de Campos, ou Irmão X, ele adora histórias, ou adorava histórias do cotidiano. E ele adorava qual tipo de história? Aquelas histórias que envolviam, sobretudo, as nossas surpresas diante dos desafios do cotidiano. Aquelas histórias quando, de repente, tudo que você planejou vai desmoronando, e as reações que você tem perante fatores naturais da vida. E ele traz, então, no livro Contos desta e d'Outra Vida, a lição número 11, a história que está no capítulo 11, que é Apuros de um Morto. Então, outra coisa que a gente aprende com o Irmão X, que cada um dos personagens tem nomes assim, os mais exóticos, Justamente para não haver confusão de ter usado o nome de alguém conhecido, ele vai, ou ele usava do imaginário dele, ou ele apanhava assim, nomes do nosso vocabulário, mas assim, difíceis de serem encontrados. Então ele começa dizendo: quando Apolinário Rezende acordou, além da morte, viu-se terrivelmente sacudido por estranha emoção. Ouvi a esposa, Dona Francina, a chamá-lo em gritos estertorosos. E qual se fosse transportada a casa por guindaste magnético, reconheceu-se de chofre diante dela, que se descabelava chorosa. Ingrato, ingrato, era o que a viúva dizia em pensamento, embora apenas tartamudeasse interjeições lamentosas com a boca. Julgando no corpo de carne, Rezende em vão se fazia sentir. Então Rezende, julgava que ele estava no corpo de carne, ou seja, reencarnado. Então ele gritava, chamando Dona Francina, ele pedia explicações
explicações do que ela estava dizendo que ele era ingrato, ele esmurrava a mesa em que ela apoiava os cotovelos e nada dela perceber que ele se encontrava ali. Infeliz de primeiro instante, ele se julgou dementado e acreditava-se em pesadelo, querendo retornar à vida comum, despertar. Então, como ele achava que ele estava dementado, dormindo, ele se beliscava, aí ele começa, né? Ele se belisca, ele mexe na cabeça, ele tenta fazer uma série de coisas para ver se ele conseguia despertar. De repente, ele ouve que no andar de cima estavam falando o seu nome, citando o seu nome. E aí, apressadamente, ele desce para o andar, vai para o andar de cima e começa a ouvir a fala da sua filha. Ele começa a ouvir a fala de Maria Isa, que era copeira, que trabalhava na casa. E ela começa então a dizer que ela estava muito aborrecida, porque até aquele momento ninguém reconhecia, ninguém dava importância ao que ela dizia. E o que Maria Isa estava informando naquele momento? Ela estava informando ao advogado, que já estava prestes a fazer a leitura do testamento, que ela era mãe de um filho não reconhecido de Apolinário. E Apolinário fica apavorado, Que negócio é esse de que eu tenho um filho? Eu não tenho nenhum filho. Meus filhos foram justamente com Francina, todos reconhecidos, cuidados, educados. E a história continua, até o momento em que entra no ambiente o filho dele, chamado Samuel. E aí ele pensa, não, agora Samuel vai me defender. Agora essa farsa vai ser esclarecida. Mas qual é a surpresa dele ao perceber que Samuel havia confirmado toda a história, toda a mentira contada por Maria Isa. E como ele já se encontrava no mundo espiritual, Como ele já se encontrava desencarnado, ele começa a perceber as formas, pensamento produzidas por Samuel. E aí o que ele descobre? Ele descobre que Samuel havia combinado com Maria Isa de confirmar que ele, que ele era pai do filho dela por alguma soma de dinheiro que eles iriam dividir. Só que ele, além de perceber isso, ele identifica também que, na verdade, ele iria apanhar uma porcentagem além. E aí ele fica mais aborrecido. E ele faz de tudo, Ele toma um choque, ele fica apavorado, ele procura localizar na casa onde estaria o outro filho. E aí, quando ele encontra o outro filho mais velho, esse filho está se lamentando por conta do irmão mais novo, está sujando a imagem do pai que havia morrido. E somente nesse momento é que Apolinário se dá conta de que ele havia desencarnado. Só que para Apolinário, o seu desencarne tinha ocorrido ou naquele dia, ou no dia anterior. E ali, naquele momento, a família, porque a esposa naquela aflição, a casa no movimento. E aí, o que Apolinário vai começando a manifestar? Ele começa a gritar, começa a se sentir como louco, como desesperado. Ele fica sem chão, porque até então, na crença dele, na visão dele, nada disso, daquilo acontecia. E aí, ele então, novamente vai ao quarto onde sua esposa se encontrava. E ele vê que ela está, naquele momento, mais calma,
e ela se ajoelha, faz uma prece. Ele se sente acolhido naquela prece e decide acompanhá-la. E para onde a sua esposa estava indo? A sua esposa estava indo a um templo religioso. Lá ela ora novamente, mais uma vez pede pelo seu esposo e vai para o cemitério. E quando ele chega ao cemitério, acompanhando a sua esposa, Francina, ele lê o epitáfio, né? Ele lê os ditos que estão lá no seu túmulo, e aí ele descobre que, na verdade, ele havia desencarnado há 180 dias. Quer dizer, há 6 meses ele se encontrava desencarnado. E aí, nesse momento, ele se aproxima da esposa, né? Que naquele momento ali ajoelhada, próxima à sepultura, né? Ela lamenta a partida do esposo, a infidelidade. E ele começa então a fazer, se Mateus estivesse aqui, né? Ele ia adorar. Estou lembrando da palestra, né, com a história do Homem de Ferro, das personagens ali. Ele começa a viver um looping, né, que é as imagens passando rapidamente, e ele projeta então uma imagem em que ele vê Julieta. Quem foi Julieta na vida de Apolinário? Uma ex-namorada que antes dele conhecer Francina, ele havia tido um relacionamento, ela havia engravidado, ela era muito pobre e ele nega a questão do relacionamento. Ela então aborta o bebê, morre, padece em total sofrimento por conta, né, da desilusão amorosa, e todas essas imagens passam pela mente de Apolinário. E aí, essa história então traz o seguinte final, né? Era preciso ser desumano. Ele fala assim: voltou Rezende ao quarto da esposa e debalde quis confortá-la, isso depois do cemitério. Dona Francina ensopara o lenço de lágrimas. Não chorava tanto o dinheiro de que deveria dispor. Lastimava a suposta infidelidade do falecido marido. Recordava todos os dias felizes em que ambos haviam desfrutado confiança perfeita. Era preciso ser desumano para que lhe mentisse qual fizera dentro do próprio lar. Ansiava conservá-lo puro na lembrança, viver o resto da existência, preparando-se para reencontrá-lo. Entretanto, esforçava-se Rezende para consolá-la, a procurar em si mesma a razão por que sofria semelhante prova quando lhe ocorreu o estalo da consciência. E aí, a partir desse estalo de consciência, ele começa então a fazer uma revisão da sua vida. Então, nós tivemos aqui nessa casa um companheiro, o seu Manuel Areias, que dizia assim, sempre nos estudos a gente brincava em alguns momentos, e ele sempre falava assim de forma muito séria. Às vezes nós nos preocupamos muito com o que vamos encontrar no momento da nossa morte ou após a nossa morte. E nós nos esquecemos que tudo aquilo que iremos encontrar é fruto de tudo aquilo que estamos produzindo no agora. Então, o momento do desencarne, na verdade, é um momento de consolidação de um processo encarnatório, em que o espírito vai gradativamente entrando em contato com a realidade que ele
pedir licença para usar essa expressão, que ele produziu. Não existe uma mágica em que de repente eu possa mudar a realidade. Nossa sintonia é uma, né? Nossas expectativas são outras, nossa dinâmica é diferente. Então não é possível mudar aquilo que eu construí. O que eu posso fazer é cuidar ao longo da vivência. Mas no momento do retorno ao mundo espiritual, eu não tenho como mudar a realidade. Eu não tenho como modificar aquilo que eu deixei que fosse o retrato de Luciana, a encarnação inteira. Então, quando o espírito retorna ao mundo espiritual, ele vai encontrar... O que esse espírito vai encontrar? E aí Kardec faz uma pergunta mais ou menos semelhante. Kardec pergunta assim: a alma, após a morte, conserva sua individualidade? Sim, jamais a perde. Que seria ela se não a conservasse? Como comprova a alma a sua individualidade, uma vez que não tem mais corpo material? Essa é uma pergunta, né, que a maioria deve fazer. Como é que conserva a sua individualidade, uma vez que não tem mais corpo material? Mas não tem mais o corpo material. Continua a ter um fluido que lhe é próprio, aurido na atmosfera do seu planeta e que guarda a aparência de sua última encarnação, que é o que nós chamamos de perispírito. Então, o corpo físico, ele é, vamos dizer assim, constituído, elaborado a partir do molde principal, que é o perispírito. Então, o corpo físico perde sua função, Ele já não atende a respiração, a locomoção, as faculdades físicas vão gradativamente perdendo as suas funções. Mas o molde que serve de base para esse elemento físico, não. Então ele não perde a sua individualidade, porque o seu registro, o registro principal de tudo aquilo que o envolveu, de tudo aquilo que o constitui, mantém-se na integridade, E então, esse espírito, no mundo espiritual, ele vai manter o registro de tudo aquilo que é essencial. Mas Kardec era assim, Kardec, enquanto ele não ficava, não era esclarecido, ele continuava seus questionamentos. Então ele pergunta assim: a alma nada leva consigo deste mundo? Aí qual é a resposta dada pelos espíritos a Kardec? Nada, a não ser a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor. Lembrança cheia de doçura ou de amargor, conforme o uso que fez da vida. Quem produz a doçura, quem produz o amargor? Somos nós. A forma como nós vivemos, a forma como nós nos comportamos, os elementos que atendem às nossas necessidades. À tarde nós trouxemos um exemplo, Há pouco tempo nós vimos um filme em que o senhor, dono da casa, ele tinha muitas posses, mas os filhos andavam sempre rotos, sempre maltrapilhos. A alimentação na casa também era muito inferior ao que
nós consideramos básico na nossa casa, né? Vamos dizer, os alimentos da pirâmide alimentar, aqueles que são saudáveis, era tudo muito superficial. E aí foi feita uma pergunta a esse Senhor: por que essa alimentação, ela se dá dessa forma tão rudimentar, tão precária? E qual a resposta dada por ele? A resposta dada por ele foi a de que era preciso cuidar, era preciso guardar, era preciso armazenar, porque o futuro ninguém garantia. E quando nós pegamos o Evangelho segundo o Espiritismo e buscamos o item A Vida Futura, no capítulo Meu Reino Não É Deste Mundo, nós vamos encontrar uma mensagem ditada pelos Espíritos, falando sobre a vida futura, dizendo das esperanças, das consolações e dessa projeção que nós precisamos fazer sobre o futuro. Então, Kardec faz essa pergunta em O Livro dos Espíritos: que se deve entender por eternidade? E a resposta dada a Kardec é uma resposta muito interessante, que a gente não esquece, se estiver atento. A vida do espírito é que é eterna. O resto são coisas transitórias e passageiras. Então, se a vida do espírito é que é eterna, as questões espirituais precisam ter um peso maior para nós. As questões espirituais não devem poder, tudo pode, né? A gente brinca com os jovens dizendo, poder tudo pode, mas não deveriam. As questões espirituais deveriam ser tratadas num patamar mais elevado. Para quê? Para nos salvaguardar do futuro. Esse futuro que nós tanto desejamos que seja de paz, de harmonia, de tolerância, de sabedoria, mas parece que nós vivemos numa situação dissonante, quer dizer, é uma sonoridade que não é a que deveria ser, porque nós não temos clareza sobre qual futuro nós estamos falando e de qual futuro nós desejamos construir. Então, no exemplo desse pai, ele chegou a um tempo, a um momento de tanto armazenar, guardar, que ele se tornou avaro. Ele se tornou avarento. E o que acontece com o avarento se não se desapega? Grande chance de chegar ao mundo espiritual e ficar preso àquilo que não tem mais nenhuma utilidade. E aí nós lembramos daquele relato de André Luiz, quando ele encontra o seu pai. Ele reconhece a figura, né? Está lá aquele senhor revirando a lama, gritando pelos cobres: cadê os meus cobres? Me dão meus cobres. Pegaram meus cobres e, na verdade, só eram montes de lama. Então, cuidar dessa estrutura emocional, analisar quais são nossos objetivos perante a vida, quais são nossos valores, é um fator primordial do espírito encarnado. Tudo seria simples e fácil se nós não tivéssemos essas informações. Aí os espíritos são assim: entrou em contato, passou a conhecer, tem responsabilidade. Joana de Ângeles, em uma das obras, diz assim: 45 dias, você já tem uma série de responsabilidades. Então, e isso é muito bom para nós. Tudo aquilo que a gente acha que é ruim, dessas informações, claro que existem coisas ruins, mas tudo aquilo que a gente sabe que vai chegando, que vai somando, vem para fortalecer esses ensinamentos que nos impulsionam para a mudança. Nós ainda somos muito resistentes, e aí
O sujeito resistente é apegado. Então, observemos nossas resistências. Resistência a ponto de vista, e aí a gente dá, como diz, né, uma expressão um pouco mais antiga, que a gente dá cabeçada, né? A resistência faz isso, que a gente tem certeza que aquilo que a gente está dizendo é a verdade absoluta. Daqui a 10 minutos você encontra um argumento que tem mais peso, maior sentido que o seu. Só para dizer assim, você não detém o conhecimento de tudo, mas nós nos comportamos dessa forma. Então, Kardec, né, ele faz essa pergunta, né? E aí ele diz assim, a alma leva consigo, que a alma nada leva consigo deste mundo, nada a não ser a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor, lembrança cheia de doçura. Então tem muita coisa presente no nosso cotidiano, muitos elementos iluminadores presentes no nosso cotidiano. E o que é que nós estamos colocando no nosso relicário, né? Relicário, né? A gente tem os relicários, que são aqueles corações que a gente prende, né? Que a gente costuma prender nos colares, né? E ali tem, às vezes, a imagem de um ente querido, da família toda, tem alguma situação que você vivenciou que é muito preciosa. O que nós estamos colocando nos nossos relicários? E aí a gente lembra daquela frase de nós angariarmos tesouros nos céus. Não ajunteis tesouros na terra, mas ajunteis tesouros nos céus. Por que Jesus fala dos tesouros nos céus? Porque os tesouros da terra têm o seu tempo, têm a sua etapa, mas não vão dar conta de nos preencher integralmente. E aí quando a gente para então para pensar e dizer assim, eu quero mais calma, quero mais leveza, quero maior tranquilidade, mas parece que isso está tão distante. Por que será que está tão distante? Porque os valores que nós, na maioria das vezes, elencamos como valores do nosso desenvolvimento, da nossa vida, geralmente são valores superficiais. E aí, tudo fica mais difícil, tudo fica mais distante do que seria o elemento constituidor da nossa realidade para a nossa transformação. Então, quanto mais pura for, quer dizer, quanto mais elevada for o estado em que essa alma se encontrar no momento do seu retorno ao mundo espiritual, melhor compreenderá a futilidade do que deixa na Terra. E olha a expressão, né, que é usada, utilizada pelos espíritos com Kardec, a expressão futilidade. Então tem elementos, e aí eu fico muito à vontade, né, porque está lá em O Livro dos Espíritos, tem elementos que nós estamos utilizando para as nossas análises que são totalmente superficiais, que não vão preencher o tanto que nós desejamos. Mas como nós não conseguimos, muitas vezes, definir nossas bases, tudo acaba tendo um peso, né? Tudo acaba tendo, e esse peso acaba sendo também colocado em elementos que não são os constituidores dessa serenidade que nós tanto almejamos. Então é preciso refletir. E só quem pode refletir, só quem tem os elementos para esse processo reflexivo é o próprio espírito, é o próprio ser. Por mais que Carlinhos seja meu amigo, Érica seja minha companheira de trabalho no centro espírita, eles não conseguirão fazer o que está na minha alçada de realizar.
E essa é uma outra sabedoria dada a nós por Deus. Cada um vai construir a sua dinâmica de integração, de transformação. Cada um vai ter os elementos que irão permitir essa renovação interior. Então, nós temos uma fala, né? Tem uma pergunta que é a 154, que é a seguinte pergunta: é dolorosa a separação da alma do corpo? Não. O corpo quase sempre sofre mais durante a vida do que no momento da morte. A alma, nenhuma parte toma nisso. Quer dizer, a alma é o nome que se dá ao espírito quando encarnado. A alma de animar, né, de permitir toda a expressão. Então, a alma, nenhuma parte toma nisso. Os sofrimentos que algumas vezes se experimentam no instante da morte são o gozo para o espírito que vê chegar o termo de seu exílio. Então, quer dizer, até esses sofrimentos são júbilo para o espírito. Porque além de permitirem que se concretize a consciência da situação que ele está vivenciando nesse momento, ele é ponte para o seu despertamento. Então, essa consciência, ela é muito importante. E aí Kardec continua, para ganharmos tempo, fazendo questionamentos sobre esse desprendimento, ele é gradual? Existem espíritos que se desprendem com mais facilidade? Os laços que prendem o espírito ao corpo são desfeitos com maior facilidade? E aí os espíritos então vão dizendo a Kardec: olha, tudo vai depender da forma como ele viveu. E aí novamente nós voltamos ao apego. Novamente nós voltamos à forma de nos comportarmos diante da vida. Então, um comportamento extremamente egoísta, desrespeitoso, gera matrizes de rigidez, matrizes de intolerância que vão ter um peso. Basta observar quando a gente... É muito comum nós ouvirmos de alguns companheiros esse pensamento: olha, eu me aborreci, eu fiquei chateado, e eu depois já estava chateado comigo, porque eu já não queria estar mais chateado, e eu não sabia o que fazer para não ficar chateado. E nós ficamos chateados então com o quê? Primeiro, com o comportamento que a gente não quer mais, mas que vai se manifestar. Então é preciso desenvolver essa percepção. Depois, porque esse pensamento é de um campo de rigidez que a gente não quer mais, que eu não quero mais. Então ele me cansa, né? Porque a rigidez faz isso, né? Basta observar quando nós estamos num passeio, resolvemos sair para passear. Não é um passeio? No Campo Florido, cheio de atrativos. A ideia era irmos embora às 18 horas. Mas não havia nenhum outro compromisso depois que gerasse nenhuma dificuldade. Mas aí, quando chega o horário das 17h35, e eu vejo que os meus companheiros, os meus familiares estão extremamente felizes, eu começo uma inquietação. Uma inquietação que eu não sei nem dizer qual é. E aí, 18... Isso somos nós com a nossa rigidez. E a rigidez, ela nos coloca num campo muito complicado das relações. Primeiro, porque eu sou o dono da verdade. Então eu detenho todo o saber. Se não pensar como eu,
está posta a confusão. Depois, mas não é fácil também sair disso não, né? Quem tem um pouco sabe. Depois, eu começo a cercear o outro, porque o outro deveria pensar como eu penso. O outro deveria ter as mesmas ideias que eu tenho. O outro deveria agir conforme eu disse. E olha que coisa complicada. Eu tiro do outro a liberdade, a possibilidade de se expressar, de se comunicar, de dizer como vê a vida, como vê a realidade. Então, Kardec pergunta assim: os espíritos sentem alguma sensação no momento do desencarne? Aí é dito a Kardec: pode ser que alguns espíritos experimentem uma leve perturbação. Mas Kardec, e os amigos dele naquela época queriam testar isso. Então, um dos amigos estava diagnosticado com uma doença, grave, que não tinha cura, não tinha possibilidade de ser tratada. E ele era um bom homem, era um homem comprometido, um homem que tinha consciência da sua realidade, que acreditava na sobrevivência da alma. E então eles combinam que ele, após o seu desencarne, 8 horas depois do processo todo, do seu sepultamento, ele seria evocado. E essa evocação, o espírito Sanson, essa evocação ela ocorre. E aí ele conta, é muito legal ter esse depoimento na Revista Espírita, quem tiver um interesse. Antigamente eram produzidos pela FEB livretos contando histórias baseadas na Revista Espírita. Então, na nossa biblioteca, até um certo tempo, tinha um livreto com essa história ilustrada. Não sei se ela ainda existe. E ele também dá um depoimento como espírito feliz em O Céu e o Inferno, na segunda parte, no livro Céu e Inferno. Então, porque a segunda parte, O Céu e o Inferno, é só baseada em depoimentos dos espíritos nos diversos níveis evolutivos. E aí ele conta o que ele encontrou no momento do seu despertamento. Aí ele conta que ele vivenciou uma leve perturbação, mas que não durou muito tempo. Conta dos amigos espirituais e espíritos familiares que foram acolhê-lo. Conta da sensação que ele sentiu quando viu seu corpo liberto, seu espírito liberto do corpo adoecido. E então, essa fala desse espírito é uma ilustração para novamente dizer que a perturbação que os espíritos costumam sentir também está condicionada à forma como vivemos aqui. Então, meus amigos, viver é uma arte. Essa é uma frase que é geral, não é? Todo mundo conhece, ela está aí nos quadros, a gente pinta, tem bottom, tem ilustrado, tem aqueles quadros que a gente gosta de colocar nos ambientes. Viver é uma arte. Só que essa arte, ela precisa ser vivenciada com o grau de maturidade que nós já possuímos ou precisamos desenvolver. Então, nós temos uma fala de Chico que ele diz assim, no livro Evangelho de Chico Xavier, que é uma coletânea que os amigos de Chico montaram baseado nas falas de Chico. Chico tinha diversos momentos conversando com os companheiros. Então, Chico diz assim: no mundo espiritual, muita
gente vai se surpreender. Lá não seremos identificados pela importância, ou melhor, pela nossa suposta importância no mundo. Os espíritos nem ligam para a gente, estão ocupados cuidando da sua própria evolução. Se pudermos acompanhá-los, caso contrário, vamos nos sentir profundamente decepcionados, porque os espíritos têm ocupações. Os espíritos estão em trabalho. Aquilo que nós pensamos que está nos filmes da Lira, um vai para o céu, aí tem lá as liras, aí fica naquela vida, né? É tudo ilusão. São ideias, histórias fictícias. A vida real do espírito no mundo espiritual é trabalho, é estudo, é consolação. Então pensemos, que será melhor? Ir para o mundo, eu não gostaria, porque quem me conhece sabe que eu logo, vai dando aquela formiguinha do movimento, já pensou? No mundo espiritual, parado, aquela lira, aí a música, a mesma música sempre, olha que coisa cansativa. Vamos pensar, se aqui nós gostamos do trabalho, do movimento, por que lá no mundo espiritual nós gostaríamos da acomodação e do nada fazer? Então, os espíritos continuam trabalhando, continuam estudando. Isso é resposta de O Livro dos Espíritos, não é fala de Luciana. E é um alerta para nós, que nós possamos construir situações em que nós, ao deixarmos o plano físico, em breve tempo, se precisarmos ficar numa enfermaria, numa terapia, em qualquer dessas ações, ótimo. Mas que possamos em breve tempo estar inseridos nos campos de trabalho. Porque trabalho significa boas condições no mundo espiritual. E aí, Chico continua dizendo assim, caso contrário, vamos nos sentir profundamente decepcionados. Gente há que desencarna imaginando que as portas do mundo espiritual irão se lhes escancarar, lendo engano. Ninguém quer saber o que fomos, o que possuímos, que cargo ocupávamos no mundo. O que conta é a luz que cada um já tinha conseguido fazer brilhar em si mesmo. Esse negócio de ter sido fulano de tal interessa a consciência de quem foi. E na maioria das vezes se complicou. Porque Chico, Chico era danado. Na maioria das vezes se complicou. Os espíritos são indiferentes a essas coisas. Quase frios aos rótulos que supervalorizamos e ao convencionalismo. Coisas que nos fazem supor o que não somos. Então, o convencionalismo ainda diz, E aí a gente lembra, assim, aquele palestrante, isso é uma história de Hilário Silva, aquele palestrante que era considerado grande cabeça. E ele foi ficando vaidoso, aí ele passa a censurar, vou ilustrar, o trabalho dos companheiros, o trabalho da evangelização, a forma como os outros palestrantes se comportavam, a forma como o trabalho de assistência era realizado. E aí surge a enfermidade, ele desencarna e chega ao mundo espiritual. No mundo espiritual, ele começa a ver fulano de tal, cicrano, não sei quem, todos que ele considerava inferiores, uma boa condição. E ele não entende nada, porque afinal de contas, ele era o grande cabeça. Então ele, como grande cabeça, tinha que ser, respeitado, tinha que receber o deferimento. E aí, chega um momento em que
ele é entrevistado, né? No momento da entrevista dele. Aí ele começa, olha, eu sou fulano de tal, tem que encher a boca, fica engraçado, eu sou fulano de tal, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu produzi uma série de trabalhos no centro espírita, eu gostaria de saber o que o senhor tem para me dizer, me ofertar de tarefa. Aí o benfeitor espiritual, com aquele jeitinho carinhoso, diz para ele assim, olha, a sua ficha aqui também é estranha. Mas como não anotaram aí tudo que eu fiz? Eu fico pensando, né? A gente. Mas não anotaram aí tudo que eu fiz? Aí dizem para ele assim, olha, o senhor fez, mas o senhor pouco amou. Eu pouco amei, mas eu instruí as viúvas. Eu distribuí sopa. Eu eduquei as criancinhas. Mas aqui está dizendo que o senhor não amou. Eu não amei, não amou. Fez tudo por obrigação, mas faltou o ingrediente principal, que é o amor. E agora, o que eu faço? Vai ter que voltar. E aí, meses depois, anos depois, volta aquele companheiro numa nova condição. Agora não mais como o grande cabeça, mas o cabeça grande, porque ele retorna como uma criança com hidrocefalia. Essa história, né, contada por Hilário Silva, é bem antiga, mas ela é cheia de verdade, né? Aquilo que a gente não produz, aquilo que nós não fizermos com o envolvimento do nosso coração, não soma para a nossa história espiritual. Há um tempo atrás, quando o livro Nosso Lar se popularizou novamente, porque ele levou um tempo, né? E aí os grandes oradores voltaram a falar do livro Nosso Lar, e era uma perseguição em torno do Buenos Aires, que todo mundo queria Buenos Aires, era um discurso, mas Buenos Aires também não se constrói assim, não se alcança assim, com esse interesse, sem desprendimento, sem dedicação. Então a doutrina espírita traz 3 sentenças para nós encerrarmos. A primeira sentença, 3 fatalidades que a doutrina espírita nos apresenta. A primeira, a fatalidade das provas. Nós iremos enfrentar um conjunto de desafios chamado provas. Esses desafios vêm com o objetivo de fazer com que nós experimentemos o que é exatamente necessário para a nossa renovação, para a nossa mudança interior. Eu vim para essa cidade, menina, não imaginava que eu iria encontrar o amor da minha vida, meus filhos nasceriam aqui. Não foi acaso. Não foi acaso. Era necessário que você fosse remanejado para aquele local, para que você encontrasse suas responsabilidades. Então, nós estaremos vivenciando as provas que são da nossa necessidade. Não tem nenhuma prova que não seja ou consequência das nossas escolhas ou fator de desenvolvimento do ser. Porque Deus não brinca com a realidade dos seus filhos. A segunda é a fatalidade da felicidade. Nós iremos alcançar a felicidade. E todos os elementos que chegam para nós são elementos fortalecedores para o alcance da felicidade. Aí lembram do personagem Candinho? Tudo que acontece de ruim é para melhorar? É verdade. Então tudo, até mesmo aquilo que nós não conseguimos ver sentido, tem uma objetividade na nossa vida. E todas elas convergem para a ampliação da felicidade.
E a última fatalidade, fechando às 20 horas, a fatalidade no desencarne. Nós iremos retornar ao mundo espiritual. Mas que esse retorno possa ser um retorno cheio de luminosidade, cheio de encantamento por tudo aquilo que nós fizemos, cheio da satisfação de quem viveu uma vida de lutas, de desafios, de renúncias, mas se manteve de pé, acreditando em Deus, na sua justiça e nas oportunidades. Então, um dos elementos lindos que estão nesse livro aqui, nesse texto aqui, Olhos Limpos, é o final, é o último parágrafo que eu vou pedir licença para ler, porque é lindo quando Sheila nos diz: por isso, em todos os lances, aprende a olhar a realidade com os olhos limpos e o coração desarmado, levando em conta que aquilo que chamamos de felicidade ou infelicidade quase sempre não passará da maneira como olhamos o mundo. Então, que Jesus nos abençoe, nos fortaleça. Muita paz. Amado Mestre Jesus, nós agradecemos por este momento, pela sua luz, pela sua bondade, generosidade, em nos auxiliar, que nós possamos estar cada vez mais integrados, cada vez mais comprometidos, firmes no propósito, no alcance desses elementos que fortalecerão nossa renovação interior. Que nós possamos neste momento receber essas bênçãos de luz, essas energias curadoras, que possamos estar sendo observados pela espiritualidade superior e fazendo a nossa transformação. Que tu possas seguir conosco, Mestre Jesus, como esse sol a irradiar-se em nossas vidas, graças a Deus, que assim possa ser. E assim, pedindo permissão aos mentores, a Jesus, nosso Mestre, encerramos a primeira parte da nossa reunião, convidando os médiuns para que se dirijam a caminho de paz. Lembrando a todos que no próximo domingo nós teremos o nosso almoço, a nossa feijoada, que ainda tem alguns convites que podem ser adquiridos ali fora com os nossos companheiros. Desliga o seu Face aí.